E aí, beleza? É, mais ou menos, né? Bom, vamos lá. Faz um tempo que eu não apareço por aqui. Eu, sinceramente, gosto mais de escrever do que de fazer vídeo, porque eu tenho uma preguiça gigantesca de ter que editar e eu erro muito. Então, na hora que. Quando eu tô escrevendo, quando eu erro, eu apago e continuo escrevendo. Então, eu posto bastante coisa no LinkedIn, tudo, que é uma plataforma onde permite texto grande, essas coisas. Eu gosto de falar muito, então a pessoa tava meio sumido daqui e enfim, mas eu acho que merece um vídeo porque tem muita coisa para ser explicada ou talvez muita coisa para ser falada. Então eu resolvi fazer um vídeo para explicar melhor tudo. E vamos lá. Essa última semana que eu passei, as últimas 2 semanas que eu passei, foram talvez umas das 2 últimas semanas mais complicadas que eu já tive na minha vida. Não só pelo fator de, sabe, eu acho que tem uma coisa que não volta pra gente nunca mais, é o tempo, né? O tempo que você gasta. E o tempo que eu gastei e deixei de fazer coisas, né, economizando dinheiro e guardando esse dinheiro na expectativa de um dia eu ser dono do meu tempo. Isso foi, eu acho que o que mais me machucou, sabe? De todo o esforço que eu fiz, tudo que eu deixei de fazer, sabe? Eu abri mão de muita coisa, de tipo, tudo bem que eu tinha um objetivo, um sonho, tudo, e eu abri mão de muita coisa, deixei de fazer muita coisa, deixei de gastar com muita coisa para poder economizar, porque eu realmente achava que um dia isso poderia me trazer a minha liberdade de financeira, que para mim é principalmente de tempo. E o que mais me machucou foi não ter dado errado e ter quebrado a conta, foi dado errado e eu parar e falar, cara, será que realmente eu devo continuar nesse caminho? Será que eu devo realmente continuar seguindo isso? Será que eu devo realmente desistir? Será que eu devo desistir? Mas não é nem o sentido de desistir, é simplesmente, cara, não dá, não dá. É, eu penso assim, é impossível até que alguém fez, mas depende. Se for estatisticamente, que nem você pular do avião sem paraquedas. Cara, a chance de você sobreviver é mínima. Eu não quero pagar para ver. É a mesma história daquele que eu estava assistindo um documentário sobre o Titan, né? Aquele submarino que explodiu. As estatísticas todas ele já apresentava problema desde o começo e eu não quero continuar assim. Então eu passei para refletir muito esses tempos. Inclusive quando eu estava bem próximo de quebrar, sabe? Eu passava o dia inteiro pensando nisso e mesmo se eu saísse desta conta sem quebrar e eu dobrasse ela, eu eu parava, pensei se isso realmente valeria a pena, sabe? E eu realmente não sei. Realmente não sei não, né? Não vale, não valeria a pena por tudo que passou, por tudo que isso gera, então para mim não valeria a pena fazer ser um trader desse jeito, não vale a pena. Então isso foi o que me chateou muito, que me fez pensar muito, refletir muito sobre tudo isso e principalmente se, sabe, se isso é apenas um, tipo, eu teria que passar por tudo isso para se tornar um bom trade. Se o mercado, se eu tive muito, muito, muito azar, o que é muito provável, né? Quer dizer, eu tive muito azar também, porque não é possível, e sabe, isso que mais me pega, que bem na hora que eu tava realmente, o mercado mudou, né? Tipo, a hora que eu tava encaixando um operacional que eu achei que realmente poderia funcionar isso a longo prazo, sabe? Eu vou mostrar depois, eu não tava saindo nada fora do padrão, nada fora, nada exorbitante, sabe? Não tava querendo dobrar a conta no mês, nem fazer 10% ao mês, não era essa a ideia. E o mercado mudou depois que o Trump começou com essas tarifas,
com o tarifaço e essa guerra, a guerra, enfim, impactou muito menos que a tarifa, né? Muito menos. O mercado balançou muito mais quando o Trump começou a falar de tarifa, de guerra comercial e tudo. E parece que o mercado simplesmente mudou. É um dos ativos que eu tinha escolhido para poder fazer uma espécie de grid e ele simplesmente está ele simplesmente tá no maior preço dos últimos 10 anos, nunca visto, sabe? E eu fico pensando, eu falei, cara do céu, será que é simplesmente um período que tá passando? Será que se eu esperar, tipo, e voltar daqui um ano que vem ou outro tempo, é, vai dar certo, né? Vai funcionar? Eu só tô passando por um período e eu vou recuperar esse dinheiro, aí ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, essa ideia de recuperar dinheiro, de voltar atrás é extremamente perigosa. Foi uma das coisas que eu não me arrependo é não ter depositado mais dinheiro para tentar salvar essa conta. Se eu tivesse feito isso, tinha levado mais grana. E aquela tal de novo, de novo aquela pensamento que mesmo se tivesse dado certo, sabe, porque uma hora vai dar errado, mesmo o que aconteceu agora pode ser que aconteça de novo daqui a um tempo, sabe? E não sei se eu estou disposto ou se eu quero passar por tudo isso de novo. E o que me pega mais é uma pergunta extremamente difícil, né? Isso aí requer muitos e vários e outros estudos. Será que se eu mudar a forma de operar, pode ser que funcione? Será que agora que o mercado mudou, só que o mercado sempre muda, né? Mas essa volatilidade gigantesca que o mercado tá, será que se eu começar a operar com stop loss agora, isso vai funcionar? Entende? Por causa do extrema volatilidade, a hora que o mercado pega uma tendência, ele nunca mais volta. Será que se eu mudar de ativo, será que em vez de eu operar ativos que historicamente eles tendem a ser equilibrados, eu operar um ativo totalmente desequilibrado, vai funcionar? Pegar um ouro e simplesmente esperar o ouro dar um padrão, o que é extremamente raro, né? E quando ele funcionar, eu entrar com uma mão super pesada, porque isso não vai aparecer novamente, que nem aconteceu aqui, por exemplo. Mas não sei. Essas são todas as questões. Não sei porque não é só matemático, né? Isso vai levar em consideração também aspectos emocionais. Eu fiz muita cagada também, sabe? Nos trades, eu fiz muita cagada. Eu fiz coisas que eu deveria, que eu sei que eu errei, que eu deveria ter esperado. Mas foram decisões que na hora eu achei que fossem corretas e isso vai acontecer de novo, porque esse fator emocional não pode ser tirado. Aí entra a questão de que eu não quero mais operar desse jeito, sem stop, sem saber, mas eu não acho que foi o operar sem stop que quebrou a minha conta, sabe? Não acho que foi isso. Talvez eu teria continuado vendendo e comprando, não sei. Não sei porque eu também sei que isso é um fato matemático e eu já tenho consciência disso, que a frequência, quanto mais frequente você for os seus trades, é, quanto maior a frequência de clique você tiver, mais erros você vai ter. E no mercado ganha quem erra menos. Então é inversamente proporcional. Quanto mais operações você fizer, mais você está arriscado a quebrar sua conta. Então talvez eu poderia ter saído dessa ainda, porque eu sei que eu venderia em outros lugares onde não era para ser vendido, tanto o euro quanto a platina. Então, não acho que foi ou em si operar sem stop que quebrou minha conta. Foi o momento que estamos vivendo, sim, com vários outros erros que foram feitos juntos, né, que fez essa conta explodir. Mas isso aí me mostra que, uma certa forma, eu demorei para quebrar essa conta, tá? Demorei 6 meses para conseguir quebrar essa conta. Então foi bastante tempo. E eu sei que jogar o tempo para meu favor é algo que não tem como voltar atrás, sabe? Não sentar e esperar, eu sei que é algo que eu preciso ter a meu favor. Não voltaria a operar day trade, não voltaria a operar muito menos scalper. Não. Eu sei que a paciência pode jogar a meu favor, é que simplesmente sentar e esperar agora não resolveu e eu acredito que não iria resolver. Uma das outras coisas que também não
acho que, graças a Deus, eu não tentei colocar, aportar mais ainda dinheiro na conta para tentar salvar ela. E porque, cara, é muito engraçado o euro tá se comportando como se fosse um mercado emergente, o euro USD. Ele pega uma direção e fala adeus, obrigado. E ainda é contra a maior economia do mundo. Então, eu sei que isso é balela, é falar, né? Mas no mercado tudo pode acontecer. Mas é umas sequências de erros e erros, sabe? O que me fez pensar muito não sei, surgem ideias na minha cabeça onde talvez eu voltaria a operar opções de ações, sabe? Porque é um dos momentos que fazem você ter o tempo a seu favor, né? E você simplesmente sentar e esperar é a ação que tem que buscar o seu preço, por exemplo, né? Se você vender uma opção fora do preço, uma call, a ação tem a obrigação de chegar naquele valor antes do vencimento, para você conseguir não ser exercido, né, embolsar o prêmio. Só que aí você precisaria de uma alavancagem muito maior, né? O mercado de opções ele exige uma margem de garantia maior. Mas não é que eu ache isso ruim, é que depois de, sabe, ter as economias, ter ido tudo embora, eu vou ter que recomeçar do zero devagar. E eu não penso em recomeçar tão cedo assim, sabe? Porque eu preciso parar um pouco e gastar o meu salário com outras coisas que eu preciso, né? Porque senão eu vou estar simplesmente trabalhando e pondo dinheiro aqui, trabalhando e pondo dinheiro aqui. Então, não é que eu queira desistir, eu acho que não, não iria desistir, não do mercado em si, porque é algo que eu aprendi que eu realmente gosto. Eu gosto de estudar sobre, eu gosto de saber sobre. E, sabe, eu fui estudar economia, né? Hoje isso me fez repensar se eu deveria desistir de tudo e procurar outras coisas para fazer. Mas eu não acho que eu devo desistir realmente de tudo. E porque eu gosto, né? É uma área que eu gosto de falar sobre, eu gosto de conversar sobre, né? Eu gosto de tentar abrir os olhos das pessoas sobre isso. É uma das principais coisas que eu resolvi fazer o vídeo, né? É alertar as pessoas sobre que, mesmo que é engraçado, porque eu não comecei ontem, né? Fazem 5 anos que eu tô nisso. E olhando para trás, eu já sei o quanto que eu aprendi, o quanto que eu já ganhei de experiência, né, no mercado e hoje eu sei realmente o que funciona, o que eu não é que eu sei, se eu soubesse eu não teria quebrado, né? Mas eu já tenho uma bagagem do que pelo menos eu sei que não funciona, entende? Eu sei o que não funciona. O que é simplesmente papo de vender cursos, simplesmente que é o que a corretora quer te mostrar para onde ela nunca vai te vender o melhor produto para você, vai te vender o melhor produto para ela. E realmente eu gosto dessa parte no mercado. Eu realmente queria ser um cara que mostra o que é realmente a melhor opção da pessoa para a pessoa, sabe? É, tentar. Todos vou falar, não, é, filantropicamente, né? Que eu vou querer ajudar as pessoas. É óbvio que eu também teria um interesse por trás, assim como tudo, mas eu queria fazer disso meio que uma profissão. Mas poder mostrar para as pessoas individualmente, talvez o que seria melhor para elas, o que não seria, né? E tentar não deixar elas caírem nisso, porque nesse papo. E é o que me faz pensar. é, Antes, talvez quando o mercado caminhava diferente, até um tempo atrás, talvez, tá? Talvez. As condições que a corretora de Forex te oferecia era o suficiente para você conseguir ser lucrativa. Hoje, ó, presta atenção no que eu vou falar. Não é que você não vá ser lucrativo, mas talvez a volatilidade no mercado como esteja hoje, você tem que ser tão, tão conservador nas suas entradas, nas suas operações, tudo, que a rentabilidade que você vai fazer perto do que a renda fixa está oferecendo não seja vantajoso.
Para pra pensar isso, entende? Que talvez que você tem que ser tão conservador ao ponto de para você não quebrar a sua conta do atual mercado, que daqui a pouco o mercado pode simplesmente virar, né, e começar a fazer isso aqui, ó. E você acreditar que o mercado é continuar subindo, que ele pode fazer também, tá? Ele pode simplesmente fazer uma correção aqui e continuar subindo. Só que como esse mercado ele tá totalmente imprevisível, né? A previsibilidade dele se perdeu, o par do euro USD. Talvez você tenha em consequência os outros também, né? Acompanhe, que ele é um termômetro. Talvez a volatilidade comece a ficar tão alta que você tem que ser tão conservador nas suas entradas de lote. Você tem que mudar essa proporção para poder aguentar esse mercado até onde ele vai, que talvez não compense o lucro que você tenha no final, pelo estresse todo que você está passando, pelo risco todo que você está correndo. Isso foi o que eu mais pensei. Falei, cara, será que está valendo a pena tudo isso? Né? Vim para um mercado desse para passar por tudo isso para ganhar talvez o que a renda fixa estaria me pagando no atual momento? Sabe, a gente tem que ir se adaptando ao mercado e é, quando mudar a gente tenta se adaptar de novo, então talvez no atual momento não seja mais interessante. Mas isso eu pensei muito, sabe? Não sei se dá para operar sem stop mais no atual momento que o mercado tá. Se eu devo operar ativos totalmente tendenciosos e esperar, como eu falei, já padrões e extremamente raros, fazer entrada extremamente pesada e esperar a próxima se der errado e simplesmente fazendo assim, é uma possibilidade, tá? Mas eu acho que eu não volto a operar ativos que tendem ao equilíbrio mais, porque parece que eles não tendem mais ao equilíbrio. E, e é isso. E é um alerta, sabe, para as pessoas que quando as coisas começam a dar certo, elas não vão continuar dando certo sempre. Espere por sempre o pior. E acho que é isso. Mas, cara, eu vou mostrar minha conta agora, vocês vão ver também a quantidade de erros e azares que eu tive, e falta de paciência, talvez, sabe? Que isso que foi levando aí eu a cair num caminho que não tinha mais como voltar atrás, né? Uma hora eu ia ter que destravar os heads e outra coisa, porque o swap vai comendo sua conta. Por mais que você esteja redeado o swap de compra no euro, nunca vai pagar o swap de venda. O swap de compra vai ser muito mais alto, né? Então aos poucos ele vai comendo sua margem. E na platina, então, pior ainda. O swap é alto também. Talvez esse seja o meu outro erro. Mas é que eu nunca imaginei que a platina ia fazer isso, sabe? Como que eu ia imaginar na minha cabeça que a platina ia fazer isso, sabe? E, e é isso, eu falei, né, das frustrações, de tudo. E vamos lá, vou mostrar um pouco talvez dos erros. E esse é o que me deixa mais triste, é essa falta de, sabe, quando você tem um norte, eu realmente achava, falei assim, não, eu vou seguir esse caminho. E agora eu já não sei mais se eu vou seguir esse caminho. E isso é o que mais dói, o tempo todo desperdiçado, as coisas que eu abri mão e tudo mais. Mas, sei lá, às vezes é o famoso telecurso se fuder no 2000, né? Se eu não tivesse colocado isso em jogo, eu não teria certeza se eu queria continuar assim, se eu realmente faria isso, e talvez o fato disso ter acontecido nesse momento, que a minha conta ainda estava, entre aspas, pequena, foi bom, né? Talvez eu tenha mais sorte do que azar, né? E eu tô reclamando que isso poderia ter acontecido muito mais lá na frente, quando eu estava, tipo, sabe, já fazendo uma conta grande com um percentual pequeno, mas uma conta grande. E poderia ter dado errado do mesmo jeito. Então eu não sei se eu queria passar por isso, acho que seria muito pior. E então buscar outros caminhos, né? E sei lá. Mas eu preciso sentar e pensar tudo sobre o Forex, como eu vou voltar a operar, continuar fazendo testes. E mesmo que seja muito mais lucrativo operando sem stop ou fazendo head, talvez eu nem sei se psicologicamente compensa, né? Psicologicamente. E te faz errar muito mais quando você está
sob pressão, que é o que eu acho que o day trade também é uma característica do day trade, você ser perdedor justamente por causa desse, dessa pressão psicológica que você tem, né? Que o swing trade é muito mais tranquilo, mas eu tenho certeza que eu errei muito por conta de eu olhar a conta, depois que ela passou dos 80%, você fala, porra, deu merda. E é isso, mas eu não vou desistir, né, de continuar estudando o mercado, talvez dessa uma forma, mas eu fiquei sem rumo, entendeu? Fiquei sem norte, fiquei sem saber, porque eu realmente tinha isso como ainda tenho, né, mas eu tinha isso como uma meta, sabe, como um norte e algo para se agarrar e continuar seguindo o caminho, e aí de repente você para e repensa tudo. Mas beleza, vamos lá, vamos mostrar uma das grandes cagadas do que aconteceu, tá? Deixa eu ver qual é essa daqui. Aqui está o relatório. Se você der uma olhada depois no MyFXBook, deixa eu ver se ele está aberto aqui. Aqui, eu vou mostrar o MyFXBook. Eu não tava nada, ó, eu ia fazendo 5, 4, 5, 5. Aí depois em maio eu tomei 10% para trás de ré, mas até aí tava tudo bem, tá? É normal, tipo, sabia que não ia ganhar, fazer 5% o resto da vida, né? Mas eu não achava que tinha que sair fora nada disso, eu juro pra você que eu não alavanquei, tá? Talvez a minha cagada foi não ter esperado. Na hora que eu tava fazendo esse 554 aqui, que o euro começou a disparar, eu falei assim, ah, agora eu vou operar um pouco de platina, né? Dá pra fazer eu olhei o ativo e vou explicar melhor, ó. Aí, cadê o XTP? Janela, deixa eu colocar um template que eu gosto desse aqui, ó. Aí, vamos lá. Cadê os históricos de operações? Ué, sumiu? Por que que sumiu o histórico de operação? Bom, deixa assim mesmo. O histórico de operação. Deixa assim mesmo. Bom, o que que foi meu pensamento, tá? Eu vi algumas estratégias de grid, inclusive eu cheguei até a começar a fazer ela no euro, mas nem foi isso que me quebrou, tá? Talvez isso tenha sido o que me quebrou. E aqui também não tá mostrando o histórico. Ah, não é no euro, é no euro USD, né? Burro. Vou abrir de novo para ver se mostra aqui o janela do gráfico. Aí aqui vai mostrar o histórico de operação também. Então, que é isso aqui? Ah, foi fechado lá. Olha que bizarro. Mas enfim. É, e aqui foram todas as operações da hora, boa, legal, bacana, tudo bem. Foi onde eu tava fazendo aqueles 5%, tudo. Eu tava majoritariamente operando aqui. Isso porque ainda eu fiz compras no S&P 500 e eles alimentaram minha conta, né? Eu consegui fazer um percentual naquela queda eu comprei, né, no fundo do S&P 500. Daí eu tava levando 3 contratos, aí quando eu fechei esses contratos que eu resolvi ir na platina, porque eu já sabia que eu ia fechar aqueles 3 contratos. Aí beleza, eu tava começando a pensar fazendo aquele grid, mas eu falei assim, pô, eu não vou fazer na mão. Eu não vou fazer, tipo, não vou procurar operar automatizado, eu vou operar na mão, porque se eu acreditar que o preço vai chegar num certo patamar e eu acreditaria, né? Você sempre vai ter que ter uma opinião, né, onde o mercado vai. Pelo menos para você abrir e fechar as ordens, porque o que você vai ser lucrativo vai ser na hora que você for fechar essas ordens, né? Então abrir meio que você abre quase que aleatoriamente, né? Então eu gosto de usar suporte e resistência. Não acho que é só um critério que eu uso para saber aonde eu vou entrar ou não abrindo ordem. Porque eu acho que se usar Fibonacci, contar vela, enfim, a chance de você acertar ou errar é a mesma, vai continuar sendo 50-50. Então eu usava tipo meio que suporte e resistência só como um fator para mim saber onde eu iria poder abrir ou fechar ordens. Então a hora que começou a chegar perto de um suporte, eu falei assim, pô, eu acho que o mercado tende a começar a corrigir. Então eu parei de fazer as compras
e deixei as vendas abertas, né? E parei de comprar. E aí foi onde o mercado foi começando a subir, subir, subir sem parar e eu parei de comprar realmente. E eu fui só redeando, eu fui soltando e redeando as operações, soltando e redeando. E eu, se eu não me engano, eu girei acho que 0,1 lote aqui. Pra uma conta que estava com mais de US$ 1.000, não era muita coisa, sabe? E foi o máximo que eu girei, o máximo, tá? O máximo foi 0,1 aqui. Foi o máximo, eu não girei mais do que isso, o contrato. Só que foi. Eu cheguei a redear as operações, né? Talvez esse foi o meu erro, porque eu nunca tinha passado com uma conta maior por um momento de head tão grande assim, né? Porque eu precisaria redear. Então eu redeava, desredeava a conta, porque eu acreditava que o preço ia começar a corrigir. Em vez de eu simplesmente redear e largar lá e deixar, entendeu? Beleza, deixa mais um tempo aí, deixa para ver, mesmo que o spread vá comendo, é melhor deixar e esperar o preço realmente mostrar que ele começou uma reversa, ou simplesmente esperar ele voltar, enfim. Eu devia ter esperado mais. Eu deveria ter feito os heads e esperado mais. Mas a cagada é aí que eu falo pra você que entra pressão psicológica. Eu fiz isso daí várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Eu rediei muito tarde a conta. Isso já é um fato. Tá? Eu demorei muito para redear a conta. Eu deveria ter redeado ela antes já e ter simplesmente esperado. Então, como eu rediei muito tarde, eu achava que o preço tenderia a corrigir um pouco logo. Aí, isso aconteceu várias vezes. E do preço tocar no meu head e começar a cair de novo. Tocar no meu head. Então, na minha cabeça, o preço corrigiu forte para baixo. Então, agora ele vai começar a corrigir realmente. Ou o preço voltou a corrigir. Eu falei, agora ele vai corrigir de verdade mesmo. Vai chegar lá perto para me fechar todas as minhas operações, pelo menos. A minha ideia era nem sair mais no lucro, era simplesmente tentar diminuir o máximo do prejuízo, tá? Eu já pensava nisso. E acho que foi umas 2 ou 3 noites, eu juro, juro, juro. Eu colocava meu head na madrugada num lugar tipo um pouco mais longe que eu não quebraria minha conta, né? Tipo um lugar que eu sei que até ali o preço aguentava o preço, tocava e começava a cair. Eu falava, não é possível. Aí eu trabalhava durante o dia para tentar sair daquela operação. Às vezes eu destravava o head, não deveria, né? Essa é o erro. Aí chegava de madrugada e de noite, a hora que eu ia dormir, eu ponho algumas outras operações, porque eu não tinha como deixar o preço chegar tão longe. Porque se tivesse chegado aqui no atual momento que tá, mesmo que com as duas platinas e com ele, como eu já quebrei, eu já teria quebrado também, tá? O preço já foi muito, 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 muito longe, tá? Absurdamente longe, sem fazer uma correção. Principalmente o da platina. Aí. E como eu já tinha fechado todas as compras lá embaixo, né? Se eu tivesse talvez com um grid, eu ainda teria sobrevivido, certo? Mas aí é que tá, eu não acredito que se criar uma automação de grid funcione. Porque se fosse tão fácil assim, todo mundo faria. Simplesmente colocaria compra e venda em todo lugar e esperaria o preço ficar andando e balançando. Não acho que isso aí funcione. Seria a estratégia mais fácil do mundo. Simples, super fácil e isso. Então eu não acho que isso daí vai funcionar também. Mas enfim, então o preço tocava na madrugada, voltava e durante o dia às vezes eu ia lá e tirava o head. Aí de madrugada ele tocava de novo e descia. Isso aconteceu também na platina, tá? Muito na platina. Tocava no meu head e começava a cair. Tocava no meu head e começava a cair. Em vez de eu esperar, eu achava que realmente aconteceria uma reversão. Principalmente na platina, tá? Principalmente na platina, porque ela fez candles absurdo. Ela tá no maior preço da história do gráfico, tá? Ela tá no maior preço quase que da história do gráfico. É... Nossa, é engraçado que aqui o gráfico é bem diferente do TradingView, né? Ó, vou mostrar pra vocês. E é o mesmo ativo. É a platina da Pepperstone. Engraçado, né? Eu vou colocar até no gráfico mensal. Ó. O gráfico mensal vem até aqui, ó. É que aqui veio um pouco mais para trás, é verdade. Mas você sabe quando que foi a última vez que a platina chegou nesse patamar? Vamos ver de quando que é isso daqui? De 2014, tem mais de 10 anos isso. Tem 11 anos praticamente, a última vez que a platina chegou nesse preço.
Eu realmente acreditava que ela poderia disparar pra cima, né? Mas eu achava que não poderia ser tanto e nem tão forte como ele fez. Olha esse candle gigante mensal que a Platina tá fazendo. Então eu sempre achava que ela ia pelo menos começar a corrigir. A minha ideia também não era nem lucrar, era pelo menos sair no prejuízo um pouco menor, entendeu? E sei lá, eu achei que ela ia fazer isso aqui, por exemplo, que nem ele fez aqui, ó. Ele ia pelo menos voltar a corrigir, né? Tipo, sei lá, ia ficar sambando aqui um pouco e corrigir um pouco, então depois só explodir e voltar lá pra cima. Mas não fazer o que ele fez aqui. Se eu colocar no gráfico semanal, teve um candle só de queda. Quando teve esse candle de queda aqui, eu falei assim, beleza, na minha cabeça é, ó, ele caiu, ele vai vir, pelo menos vir corrigir, né? Aqui perto para depois, pelo menos metade. Se ele tivesse vindo aqui na metade, um pouco para baixo da metade do candle, meu médio já estaria ok. Eu provavelmente teria encerrado as operações e recomeçado de novo, ou pelo menos deixado os stop no 0 a 0. Mas na outra semana o tamanho do candle que ele fez, cara. Então, e isso eu sei que pode acontecer de novo. Tá? Daqui um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, pode acontecer de eu ter o mesmo azar, né? De novo, de fazer a mesma coisa de novo, e eu não conseguir sair das operações de novo. A pergunta é, será que se fizer isso de novo, eu já com a minha bagagem que eu tenho dessa vez aí, eu não irei quebrar? Porque simplesmente só sentar e esperar não dá. Porque esse aqui pode não voltar nunca mais, tá? É uma possibilidade. E eu acredito que esse lá no Platina não vai voltar mais para cá. Eu acredito que ela vai corrigir e depois ela vai ficar fazendo essa acumulação aqui para cima, tá? Não acho que ela volte tão cedo para cá. E mesmo que você sente e espere, uma hora o swap vai quebrar sua conta, tá? O swap ele vai matar você, ele vai quebrar sua conta. Então não dá para simplesmente só sentar e esperar redear a operação e falar, ah, uma hora ele volta. Tá? Pode ser que uma hora ele volta. Realmente, pode ser que uma hora ele volta. Mas até lá o swap vai quebrar tua conta. E mesma coisa do euro, eu também não acredito que o euro volte tão cedo não, tá? Realmente não volta tão cedo assim. Aí é outra coisa que entra também, o que que adianta, mesmo que ele volte, você ter sua grana presa aqui durante 10 anos e você vai fazer o quê, entendeu? E o swap vai quebrar a sua conta do mesmo jeito. Então é isso que faz. Cometi vários erros, mas mesmo que eu tivesse acertado é o que eu falei e eu conseguisse ter saído e dobrado, que fosse que eu tivesse dobrado a conta quando eu saí, eu não acho que valeria a pena tudo isso, por isso que eu penso muito. Mas esse estilo não vale a pena, a mim não vale a pena. Não funciona, tá? Não valeria a pena. E é isso, né? É, se alguém assistir esse vídeo, que sirva de alerta, tá bom? Não coloca a culpa em ninguém, porque eu acho que ninguém pôs uma arma na minha cabeça, ninguém pôs uma faca nas minhas costas e falou: você vai fazer isso, você vai fazer assim, você vai fazer assado. Eu não acho que foi também o fato de operar sem stop que quebrou a minha conta, porque realmente quando eu comecei a operar sem o stop, foi a única vez que eu consegui ser lucrativo, né, num longo prazo. Eu quase fui 6 meses, né, tirando um pouco de grana. Então foi aonde eu cheguei o mais perto possível. Tudo bem que um erro levou tudo. Então vale a pena? Entende? Tem gente que ganha? Tem. Eu não acredito que. Eu realmente acho que tem gente que consegue ser lucrativo no mercado, até sem usar o stop. Mas quanto ao longo, somando a somatória? Ah, tô positivo na somatória, mas valeu a pena tudo isso, sabe? E é isso que me faz pensar. Então, isso que sirva de alerta, que sirva uma reflexão pra quem tá aí, cara, abandona esse negócio de day trade, pelo amor de Deus, sabe? Abandona esse negócio de robô, pelo amor de Deus, cara. Os bancos têm milhões de milhões de dólares e os mentes mais brilhantes que eles pudessem contratar para criar robô e se funcionasse, pode ter certeza que eles estariam usando, e se eles estão usando os que funcionam, eles não vão te passar, tá? De graça. Nem por US$ 1.000, nem por US$ 2.000, nem por nada. Então esquece, não funciona esse negócio de day trade, não funciona esse negócio de robô. E eu não sei mais se o swing trade também funciona do jeito que está o mercado no atual. Então toma cuidado, vamos com calma, sabe? E eu sei que o sonho é frustrante isso tudo, sabe?
E eu até que eu acho que eu não demorei muito para começar a sair fora, eu acreditar que realmente day trade não funciona, né? Eu achei que eu não perdi tanta grana assim até isso, mas esse baque foi foda, sabe? Eu senti muito, fiquei muito triste, fiquei muito chateado, principalmente porque é um erro que você comete, você fala, porra, eu sou um merda, eu sou um fracassado, sou um péssimo trader, né? Talvez eu seja péssimo em tudo o resto, porque senão que eu dediquei tanto tempo olhando o gráfico, cara, foi muitas e muitas horas olhando os gráficos, estudando sobre processos estocásticos, estudando sobre é, probabilidade, estudando sobre estatística, estudando sobre random walker, né? Processos aleatórios, como conseguir ser lucrativo em processos aleatórios, se realmente vale usar stop. Eu realmente acho que o hedge, entre aspas, dependendo de como você usar, ele é muito mais vantajoso que o stop, porque ele ainda te dá uma chance a mais de sair. Entende? Matematicamente ele realmente é melhor, porque ele dá uma chance a mais de você sair. Mas enfim, e aí muitas e muitas horas eu falei, porra, se nisso que eu dediquei muitas e muitas horas, ou eu seja muito burro, né? Ou eu seja muito burro e eu não consiga ser lucrativo, e isso deixa a gente chateado, porque fala, pô, se esse negócio que eu dediquei muitas e muitas horas eu não consegui ser bom, imagina no que os outros que eu não dediquei tantas horas assim, meu Deus do céu. Mas é isso, eu precisava fazer o vídeo, compartilhar isso, porque se alguém assistir e tudo e quiser falar ou conversar comigo, eu tô aí, porque essa profissão, essa vida, né, de trader, ela é bem solitária, né? A maioria das pessoas não entendem o que a gente faz. Muitas delas não gostam de entender, né? Muitas vezes eu não tenho com quase ninguém com quem conversar, nem quem faz economia, se você trocar uma ideia. Eu não ligo da pessoa falar assim, cara, isso daí não vai funcionar. Mas tá, mas me explica matematicamente o porquê que não vai funcionar. Me explica o porquê que isso não rola. Por que que o day trade não funciona? Você fala, ah, o day trade não funciona. Tá, mas por que que o day trade não funciona? Não, porque ninguém ganha. Tá, tá, mas por que que ele não funciona? Até alguém me explicar, falar assim, cara, porque a frequência ela é inversamente proporcional aos seus resultados. O tempo, o fator tempo está jogando contra você. Você é obrigado a fechar a operação nesse tempo. Então você não consegue tomar as melhores decisões. É, o mercado de pares de moeda é 50-50, então você tem 50% de chance de acertar, 50% de errar. Por isso que o risco retorno 2 para 1 não é 50-50 mais, 3 para 1 não é mais 50-50. Você tem que proporcionalizar, já vira 2 para 1, 65-33, isso é matemática. Porque eu já caí também no papo de 2 para 1, e aí você ganha mais, e quando perde, você perde pouco. Mas no longo prazo isso aí não funciona, porque você vai errar 66% e acertar 33% das vezes, para na somatória dar os 100%. Então, a longo prazo você, entre aspas, vai ficar no 0 a 0. Não é fácil assim, né? Não é desse jeito. Então, é por isso que não funciona, tá? Por isso que o day trade não funciona. E se você tiver que testar, né, igual eu, telecurso se fudendo 2000, um abraço pro meu amigo Leandro. Vai com pouco, tá? Mesmo assim, vai com pouco. E olha que já fazia 2 anos, eu tô indo para 2 anos no Forex, tá? O ano passado eu fiz um monte de cagada. Comecei operando um- quase um day trade, operações curtas. E eu ainda consegui depois recuperar no final do ano e ainda sair com lucro. Mesmo assim, pequenininho, né? Mas eu saí com lucro. Falei, nossa, fiquei muito feliz, muito feliz. E falei, pô, consegui recuperar, né? Mesmo com as cagadas que eu fiz no começo do ano. Então, talvez se devagarzinho, aos pouquinhos, na manha, dê pra funcionar, né? Isso funcione. E não sei. Beleza, aí acho que esse vídeo já ficou grande demais. Eu vou upar ele sem corte, sem nada. E talvez isso aqui é mais um desabafo aí. E que realmente me deixou muito chateado esses dias. Beleza? Espero que isso possa ter ajudado alguém, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser trocar uma ideia sobre trade, sobre qualquer coisa de mercado, renda fixa, sabe, investimento, no que eu puder ajudar, eu tô aí, eu tô aberto. E eu tô sempre tentando estudar e
você ter um pouco melhor, um pouco mais de conhecimento hoje do que eu tive ontem, que eu acho que esse é o único caminho que a gente tem. Beleza? Então, fiquem com Deus e bons trades.